E aqui estamos palpites de quarta-feira, dia 20/11. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Uhul! Campeonato Argentino. Vélez e Lanús. Palpite. Casa vence. Paulista Feminino final. Jogo de volta. Palmeiras e Corinthians. No jogo de ida foi 1-0 pro Timão. Palpite. Casa gol. Campeonato Colombiano. Milionários contra Desportivo Pasto. Palpite. Jogo under, menos de 3 gols e meio. Nacional e Santa Fé. Palpite. Jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Brasileiro. Corinthians e Cruzeiro. O Corinthians ocupa a 11ª posição e o Cruzeiro é o 7º. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Como mandante, são 2 vitórias e 3 empates. Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Como visitante, são 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. No jogo de ida foi 3-0 para o Cruzeiro. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. O Paranaense ocupa a 14ª posição e o Goianiense é o 20º. Nos últimos 5 jogos, o Furacão venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como mandante, são 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos, o Goianiense venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Como visitante, nos últimos 5 jogos, são 5 derrotas. No primeiro turno foi 4-1 para o Paranaense. Palpite, Casa vence. Criciúma e Vitória. O Criciúma ocupa a 16ª posição e o Vitória é o 13º. Nos últimos 5 jogos, o Criciúma venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Como mandante são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, o Vitória venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Como visitante são 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No primeiro turno, o jogo foi 2-1 para o Vitória. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Bragantino e São Paulo. O Bragantino ocupa a 18ª posição e o São Paulo é o 6º. Nos últimos 5 jogos, o Bragantino empatou 3 e perdeu 2. Como mandante, são 4 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Como visitante, nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No primeiro turno, o jogo foi 2-0 para o São Paulo. Além disso, tivemos um jogo pelo Paulista, que foi 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Bahia e Palmeiras. O Bahia ocupa a 8ª posição e o Palmeiras é o 2º. Nos últimos 5 jogos, o Bahia empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como mandante, foram 2 vitórias e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Como visitante, nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No primeiro turno, o jogo foi 2-0 para o Palmeiras. Palpite, fora vence, empate anula. Ou dupla chance, fora vence, empate. Cuiabá e Flamengo. O Cuiabá ocupa a 19ª posição e o Flamengo é o 4º. Nos últimos 5 jogos, o Cuiabá empatou 3 e perdeu 2. Como mandante, nos últimos 5 jogos foram 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, foram 3 vitórias e 2 empates. No primeiro turno, o jogo foi 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Grêmio e Juventude. O Grêmio ocupa a 12ª posição e o Juventude é o 17º. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como mandante, foram 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos, o Juventude venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Como visitante, foram 2 empates e 3 derrotas.
No primeiro turno, o Juventude venceu de 3-0. Além disso, tivemos mais 3 jogos esse ano. Um empate e 2 vitórias do Grêmio. Palpite: Casa vence, empate anula. Atlético Mineiro e Botafogo. O Atlético Mineiro ocupa a 10ª posição e o Botafogo é o primeiro. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Mineiro empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como mandante, foram 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, foram 3 vitórias, um empate e uma derrota. No primeiro turno, o jogo foi 3-0 para o Botafogo. Palpite: fora vence, empate anula. Ou dupla chance: fora vence, empate. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Como eu disse antes, temos vídeos todos os dias. E se você tem um bom palpite para compartilhar comigo, algum jogo que você acha que é bom e ficou de fora, então comenta aqui embaixo. No comentário fixado tem um vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E eu te aguardo amanhã para o próximo vídeo.